Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre energia feminina aqui no canal. Hoje, o nosso tema é limites. Muitas vezes, quando eu tô falando sobre o que é energia feminina e como que a vida da mulher melhora exponencialmente quando ela começa a trabalhar esse lado da nossa natureza que é tão essencial, afinal nós somos mulheres, mas a gente meio que abre mão dele para conquistar as coisas da vida material, né? Para sobreviver no mundo dos homens, digamos assim, você precisa ter certas características que ativam mais o teu lado masculino, e aí o nosso lado feminino fica bem atrofiado, que muitas vezes é também a gente trabalhar a parte da psicologia feminina e ler sobre o que é psicologia feminina, né? Sobre Carl Jung, psicologia analítica, né? Enfim, conhecer o feminino, né, gente? Muitas vezes aparece aquela jovenzinha que me diz assim, engraçado que nunca é uma mulher mais velha, é sempre uma menina mais nova. Ah, então quer dizer que eu tenho que ser trouxa. E faz assim com a cabeça. Então quer dizer que eu tenho que ser trouxa, não é, Marina? Eu tenho que ser capacho de homem? Eu tenho que ser capacho das pessoas? Né? Porque isso do que eu falei, ela entende que ser feminina, ou melhor, trabalhar a energia feminina, vibrar nesse polo, é ser trouxa. Então ela ouviu tudo que eu falei e foi isso que ela entendeu. Por quê? Porque muitas vezes eu afirmo aqui que a tranquilidade, a paz e você tentar conseguir as coisas, quando a gente está falando do polo feminino, quando a gente está trabalhando no polo feminino, é você conseguir falando baixo, é você conseguir sorrindo, né? É você sendo talvez muito feminina de uma maneira bem padronizada, né? Delicada. A gente fala de delicadeza, de suavidade. Então pode parecer que de alguma maneira a gente está dizendo que a atitude mais firme da mulher é algo que não faz parte da energia feminina. Eu resolvi fazer esse vídeo para sanar essa questão. Como que uma mulher consegue ser respeitada e ser doce, suave, tranquila ao mesmo tempo? Então a gente trabalha os limites dentro da energia feminina. Vamos determinar aqui. Limites têm a ver com os nossos valores e os nossos sentimentos. Então, para você ter limites na sua vida, primeiro você precisa saber quais são os seus valores e o que você sente. Então, quando você está numa situação em que você não está se sentindo bem nessa situação, seja ela qual for, de que natureza for, dentro do trabalho, no relacionamento amoroso, enfim, 1000 situações possíveis. Você precisa reconhecer e validar esse sentimento que você está tendo. A gente começa por aí. Você não tem que passar por cima do que você está sentindo para agradar uma outra pessoa. Então, vamos deixar claro. Sentimento é importante quando a gente fala de impor limites, ok? Eu tenho que saber o que eu sinto, reconhecer esse sentimento. Segundo, os valores. Quais são os seus valores? O que é ponto pacífico? Eu não sei se ainda se usa essa expressão, mas meus pais sempre usaram e eu uso muito. O que é ponto pacífico para você? O que é algo que não é negociável? E aí vamos deixar bem claro, existe uma diferença entre um limite e uma preferência. Eu vou dar um exemplo particular aqui da diferença entre limite e preferência. Na minha vida, eu não aceito relacionamentos casuais. Nenhum tipo. Nem as minhas amizades. Ou é de verdade, ou eu não faço questão. As que eu fiz com os clientes que eu tenho, com as meninas com quem eu trabalho, clientes de tarô, de astrologia, podem comentar aí, se puderem comentar aqui embaixo. Eu gosto de saber da sua vida e eu quero ajudar você de maneira verdadeira. Eu não quero só, ok, deixa eu cumprir aqui o meu trabalho. Eu gosto de intimidade. E relacionamentos casuais não implicam intimidade, vocês concordam comigo? Então, eu tenho um limite. Eu não me envolvo com ninguém de maneira casual. Ponto final. Isso é um limite. Uma preferência. Eu não gosto de cigarro. Então, eu prefiro que as pessoas não fumem perto de mim. Eu prefiro que o meu parceiro, o dia que eu estiver casada, né, o dia que eu escolher o meu marido, eu prefiro que ele não fume. Mas isso é um limite? Não, isso é uma preferência. Pode ser que eu case com alguém que fuma, tudo bem, eu não vou gostar, mas eu posso lidar com isso. Então, um limite não é uma questão de preferência, não é o com o qual você pode negociar. Um limite é um valor, são valores que você tem que estão acima
da cordialidade, da amizade e muitas vezes do amor, gente. Estão acima de um amor que você sente por uma outra pessoa. Então a gente deixou claro que para você saber os seus limites, você precisa saber o que você sente e quais são os seus valores. A partir daí, você começa a impor esses limites às outras pessoas. O que você aceita, o que você não aceita, o que te faz bem, o que não te faz bem. O ponto da energia feminina é: esses limites, eles não precisam ser impostos de uma maneira agressiva. Eles podem ser impostos de maneira educada, gentil. Eu acho que é porque eu fiz o curso de comissária, e isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente se forma comissário. Você tem que ser gentil até quando você diz: não, senhor, o senhor não pode fumar no avião. Você tem que estar sorrindo e dizendo: se o senhor continuar, eu vou ter que pegar as algemas e colocar nos seus pulsos. E você tem que estar sorrindo falando isso. Então, isso tem, tanto que a profissão de comissária tem uma feminilidade muito forte. E vocês já viram como é que as comissárias são duras? Elas são firmes. Elas, pelo menos as que eu conheci, mulheres extremamente firmes na vida pessoal, no trabalho. E, no entanto, transmitem uma docilidade. Isso é energia feminina. Quando você sente: nossa, ela tá brigando comigo, ela tá mandando em mim, mas, nossa, eu tô até sentindo vontade de fazer o que ela tá falando. Porque o ser humano, muitas vezes, ele quando ouve uma voz mais doce e você o aborda com mais calma, você consegue convencer muito melhor do que se você for com as luvas de boxe, né? Uma coisa que a gente precisa entender sobre limites, e a gente volta na questão dos valores, nunca sacrificar algo que é importante para você. Nunca sacrificar a tua verdade por uma outra pessoa. E aqui, gente, a gente vai ter que entrar em questões de relacionamento. Eu não sou coach de relacionamento, tá? Não sou coach de maneira nenhuma. Eu sou uma estudiosa de energia feminina que consigo olhar o seu mapa astral e te ajudar a, quem sabe, desbloquear alguma coisa que esteja bloqueada. Eu faço isso em outras áreas também, profissional e também em relação à energia feminina. Eu não sou coach de relacionamento. Mas aqui entra muitas questões de amor. E eu sou taróloga. Eu jogo muita carta. Toda semana eu jogo carta. E a maioria das mulheres que eu atendo, alguns homens, mas a maioria das mulheres, são mulheres que estão em situações em que os limites delas estão sendo totalmente destruídos por um homem e elas não sabem o que fazer. Porque elas abriram mão de coisas que eram muito importantes para elas, né? Elas abriram mão, algumas vezes, do casamento, porque um homem não quer casar, então elas estão namorando há anos e nada acontece. E ela deseja muito casar. Ela olha a revista de casamento na frente do cara, esperando que ele diga: nossa, você quer casar? Quer casar comigo? E isso não acontece. Mas esse apego e esse amor e essa paixão, e muitas vezes, gente, uma obsessão que a gente cria pelo outro, e na verdade pela mentalidade de achar que você não vai viver sem aquela pessoa, implica ela ficar ali, passando por cima dos limites dela. E olha que interessante, quando você passa por cima dos seus limites, necessariamente outras pessoas vão passar por cima dos seus limites. Você não consegue estabelecer para você mesma o que você quer, o que é importante para você. Então, você não consegue mandar, eu não gosto da palavra impor limites. Vamos mudar. Comunicar limites. A partir de agora, você não impõe limites aos outros. Essa coisa de imposição. Ninguém é obrigado a aturar os meus limites. Eu não tenho que impor. Mas eu também não quero ninguém na minha vida que não respeita os meus limites. E é aí que entra a questão da agressividade e da docilidade. De que adianta, às vezes, a gente ser tão agressiva, mas continua ali. Você briga com o homem, você bate boca, fala, e ele sabe que no dia seguinte, tá tudo bem, se duvidar, você ainda vai atrás dele, depois de ter brigado. Por uma razão, talvez, que você estava certa, uma situação que você estava certa. Por quê? Por causa desse medo que a gente tem, muitas vezes, nos relacionamentos amorosos, mas isso também pode se adequar a um trabalho, a um chefe abusivo, né? Um chefe que está passando dos limites com você, está te tratando como se você fosse uma máquina, não se importa com o seu bem-estar.
Isso também pode acontecer no ambiente de trabalho. Esses relacionamentos complicados, eles não acontecem só na vida pessoal. Então, por isso que a gente tem que ter essa questão do comunicar os limites, quais são os nossos limites para os outros, nas questões de trabalho. Se eu cheguei no meu horário, e eu cumpri o meu horário, eu cheguei na hora certa, não me atrasei, eu vou sair no meu horário. Ninguém tem o direito de forçar uma pessoa a sair 1 hora, 2 horas depois, a não ser que ela esteja ganhando por isso. Você deixa porque você quer manter o emprego, porque você quer agradar o chefe, porque você quer agradar, porque você tem medo de dizer não, porque você tem medo. Pronto. E aí você permite que as outras pessoas passem por cima dos seus limites e você mesma. E aí o que acontece com a mulher? Ela fica profundamente frustrada e ressentida. O passo do limite é o ressentimento. Quando você permite que as outras pessoas e você mesma passe por cima dos seus valores, daquilo que você sente, do que é certo para você, eventualmente você se torna uma pessoa ressentida. Então aquela mulher que parecia ser uma Madre Teresa de Calcutá, né? Ela faz tudo pelos outros, ela é maravilhosa, ela é sensacional. Na verdade, ela está muito ressentida com a vida. Ela está muito ressentida com ela mesma. Porque ela não fez nada que ela queria fazer, ela só faz o que os outros querem o tempo todo. E não é algo que está vindo do coração dela. Ela faz isso porque ela não quer bater de frente, porque ela tem medo de dizer não, porque ela não consegue encontrar dentro dela essa capacidade de comunicar os limites, dizer não, não, não quero, não vou fazer agora. Então, o problema de você passar muito tempo permitindo que os seus valores sejam destruídos por outras pessoas, e aí, lembrem bem, a culpa não é dos outros, é nossa. Porque você foi a primeira pessoa a passar por cima dos seus limites. As outras pessoas só foram na fila indiana, atrás de você. Então, esse ressentimento... Veja, se você é uma mulher que você está se ressentindo muito da vida, você está amarga, você está chateada, você não acredita em nada, você não acredita no amor, nada dá certo, não tem otimismo, não tem esperança. Veja se você está conseguindo comunicar os seus limites. O que está acontecendo aí? Em que área da tua vida que você permitiu que as pessoas simplesmente passassem por cima dos seus valores? Inclusive você mesma. E quais são os seus valores? Porque tem gente que nem sabe quais são. Tem gente que nunca parou para pensar. Eu vou dar um exemplo. Você está num relacionamento. E esse homem, ele desaparece. De 2 em 2 semanas ele desaparece. Você está namorando. E ele desaparece. Você tem que ficar caçando ele por WhatsApp. Eu conheço histórias dessas. Mais comum do que a gente pensa. Será que você se sente bem em uma relação em que você não tem nenhuma segurança da parte da outra pessoa? Você se sente bem assim? Não, né? Então, pronto. Você entendeu que você tem um valor na tua cabeça. Eu não quero ser esse tipo de parceira para um homem. Eu me lembro que... Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma maravilhosa mentora de energia feminina chamada Adrienne Everhart. Muito do que eu sei sobre energia feminina faz parte do que eu vi no canal dela. Mas ela é muito voltada para relacionamentos, tá? E se você entende inglês, se você é proficiente em inglês e você tá precisando de uma ajuda aí, dá uma olhadinha no canal dela. Diga logo no primeiro encontro que você se vê como uma esposa. Você quer ser a esposa de um homem. Você não tá dizendo que você quer ser a esposa dele. Eu quero ser esposa. Se não for a sua, será de alguém. Então, Marina, mas se eu falar isso, ele vai embora, ótimo. Que bom que ele foi embora, assim, ó, já vazou. Eu usei uma expressão bem carioca aqui. Vazou, próximo, né? Tudo bem, você pode continuar conversando com ele, mas ele não quer te dar o que você precisa. O que você precisa? Isso também tá ligado aos seus limites. Você vai ficar numa situação em que você não tá recebendo aquilo que você precisa? E os seus limites? A outra pessoa, ela vai continuar passando dos seus limites porque você tá permitindo, ela não é a vilã. Você é a sua vilã, como eu já falei em outros vídeos aqui, em termos de energia feminina, gente. A gente precisa ter essa autocrítica. E não é uma autocrítica para acabar com a nossa raça. Não, é uma autocrítica de entender que a gente gosta das pessoas.
A gente queria que desse certo. Mas, quando fala de homem e mulher, energia feminina e energia masculina, não tem jeito. A gente precisa que o homem venha à ocasião, como se fala em inglês, ele tem que vir com a energia masculina. É o equilíbrio das coisas. Então não adianta, você agindo não vai mudar nada. Você tentando manter aquela pessoa ali com você não vai mudar nada. Você só vai continuar passando dos seus limites, ficando cada vez mais agressiva, cada vez mais rancorosa e com raiva daquela pessoa. E aí você se torna uma mulher com raiva, sempre facilmente irritada, até com quem não tem nada a ver com aquilo, né? E aí você carrega essa energia de amargura, né? Uma energia baixa, eu tenho dedo podre. Eu não suporto essa expressão. É porque eu tenho dedo podre. Você não tem dedo podre. Se você usa essa expressão, para de usar isso. Você tá chamando coisa ruim pra você. Você tem um dedo lindo. Limpinho. Traga energias boas pra você. Só fale coisas boas. A gente não fala coisa ruim. A gente não bota energia. O verbo é uma coisa importante. Vamos ler a Bíblia, gente. O verbo é uma coisa importante. Não fale coisas que são negativas e pesadas. Você tá atraindo isso pra você. Isso aqui foi uma observação que não tem nada a ver com o vídeo, mas é só porque eu achei necessário. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui de como que você passar por cima dos seus limites por causa de um homem não funciona. E aí vocês podem adequar a chefe XYZ, tá? Qualquer situação aí na qual vocês têm uma pessoa na vida de vocês que tá constantemente, que nem uma criança. A criança faz isso com a gente. Ela bota o pé assim, você diz, não bota o pé aí. Ela vai botando, primeiro ela bota o dedinho, ela vai ver se você vai falar. Aí você fala, ela tá testando você. Tem gente que testa a gente o tempo todo. Então, vê se você encaixa. Eu vou dar um exemplo da minha avó e do meu avô, né? A minha avó, ela dava muito valor à casa que eles tinham comprado. Meu avô trabalhou a vida inteira, era bancário, e eles tinham comprado essa casa com muito sacrifício. Ele trabalhava fora e ela trabalhava dentro, né? Ela tinha 3 filhos. Então, vejam, as coisas começaram a dar errado entre eles, as coisas já não estavam boas, minha mãe já era uma mulher adulta, assim, já era moça, né? E ele inventou de vender a casa. Temos que vender a casa porque eu não tenho dinheiro, porque eu preciso fazer isso, eu preciso... Ela não queria vender a casa. O limite dela é, não posso vender essa casa. O que vai acontecer com a minha velhice? Onde é que eu vou morar? Mas... porque ela estava apavorada de perder ele, porque ela sentiu, como a gente que é mulher sente, que ele já estava em outra, né? E ele realmente estava. Eu já até comentei isso aqui em um vídeo, meu avô, ele foi ficar com outra mulher, ela permitiu que ele vendesse, ela assinou para ele vender a casa. E a minha avó depois passou o resto da vida dela, enquanto ela esteve viva. Minha avó tá no céu, graças a Deus, né? Beijo, vó. O tempo que ela esteve viva, ela pagou aluguel. Vocês entendem? Porque ela passou por cima do limite dela, dos valores dela, porque ela achou que ela ia conseguir ficar com ele. E na verdade, quando a gente faz essas coisas, quando a gente passa por cima dos nossos limites, a gente manda uma mensagem pro mundo e pras pessoas de que a gente não tem espinha aqui. Somos seres sem espinha. Você anda assim, ó. As pessoas passam por cima de você, se você faz isso, né? Então, a gente precisa comunicar muito claramente quais são os nossos limites. E eu digo isso muito mais, tem homens me assistindo, vocês são muito bem-vindos. Já me criticaram aí, falaram, poxa, para de falar que o vídeo é só pra mulher. Então o vídeo não é só pra mulher, gente, homens sejam muito bem-vindos. Mas os homens sabem estabelecer os limites deles muito melhor que as mulheres. Muito melhor. E eles sabem como passar por cima dos nossos limites quando eles querem. Então a mulher tem que saber jogar também. O que é saber jogar? É você estabelecer quais são os seus valores. E é incrível, gente, porque quando você disser assim, olha, eu quero casar. Eu, por exemplo, acabei de falar pra vocês que um limite que eu tenho é relacionamento casual. Não tenho. Mamãe e papai não me criaram pra isso. Assim, se você é uma mulher e você vive esses relacionamentos casuais,
Se isso está dentro dos teus valores, se você não está passando por cima dos seus limites, você tem todo o direito. Mas a minha visão é essa. Eu não quero. E acabou. Ali já sei logo no início que o cara não vai querer aquilo e tchau pra ele. Vocês entendem? Ah, Marina, mas aí o cara não vai ficar com você porque tem outras, porque não sei o que. Então ele pode ficar com as outras. Tem milhões de mulheres no mundo, gente. Você acha que se você fizer tudo que o cara quer, passar por cima dos seus limites o tempo todo, né, ficar ali no chão, ele vai desistir de todas as mulheres do mundo por você. Não funciona assim. A gente já conversou sobre isso no vídeo de energia masculina. Dê uma olhadinha lá. Aquele vídeo não é só pra homem, não. Aquele vídeo é pra mulher também. Tem muita coisa interessante pras mulheres ali. E não tô falando mal dos meninos aqui também, não. Né? Porque lembrando que rancor não é bonito. Lembrando que o rancor não faz bem pra mulher. Então, ai, homem não presta. Para de ficar falando essas coisas. Você vai atrair justamente homem que não presta. Diz assim, tem homem bom no mundo e eu vou encontrar um. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração é: a nossa felicidade é uma obrigação nossa. Não é do fulano, não é do ciclano. Me fazer feliz não é uma obrigação de um homem, de um namorado, de um marido, de um pai, de um qualquer homem na sua vida. Ele não é o responsável pela sua felicidade. Nem mulher, ninguém. Você é. Você é a maior responsável pela sua felicidade. E isso implica que você tem que se colocar em primeiro lugar. Tem uma expressão em inglês que eu acho que eu já comentei várias vezes aqui no canal, que é: quando a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. When mama ain't happy, nobody's happy. Por que existe uma expressão dessa? Por que existe uma frase antiga como essa? Porque o pessoal já entendia que a mulher determina o humor ao redor dela. E ela estabelece os limites. Se ela não tá feliz, ninguém vai estar feliz. Papai não vai estar feliz porque não vai conseguir dela o que ele gosta, né? Vocês entenderam? O filho não vai estar feliz porque o pai vai estar irritado. Então vai estar brigando com ele. Então na casa, para estar todo mundo feliz, mamãe tem que estar feliz. Por quê? Porque mamãe se coloca em primeiro lugar. Não estou dizendo que você tem que ser egoísta e não colocar e não dar valor aos outros, não ajudar as pessoas. Não me entendam dessa maneira. Mas a sua felicidade, quando a gente fala dos limites, lembra? A diferença de limite e preferência. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, a gente não tem que querer mudar ninguém, né? As preferências de cada um, as suas próprias preferências, mas o que é limite pra você, aquilo que você não aceita, é um ponto pacífico. Não é negociável. Porque é algo que, se você passar por cima, te faz infeliz. E se você tá infeliz, ninguém vai estar feliz. Porque, é como eu falei, o ressentimento vem desse sentimento de impotência, de tantas vezes você se colocar de lado, ou você passar por cima de você, ou você deixar que outras pessoas passem por cima dos seus limites. Passem por cima dos seus limites. Isso gera um ressentimento, um rancor. A pessoa que se sacrificava tanto pelos outros acaba, na verdade, se tornando uma pessoa amarga. Então, de que adiantou você ser tão boazinha? De nada. Não seja boazinha. Seja boa. Seja uma mulher boa. Não boazinha. Antes da gente chegar na parte final desse vídeo, eu queria falar uma coisa. Esse vídeo não tá muito bem organizado, gente, porque eu não... Na verdade, eu não escrevi nada. Geralmente eu faço um roteirinho aqui, mas eu não fiz nada. Eu tô um pouquinho atarefada, tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Então eu vim aqui, sentei rapidinho pra gente ter esse bate-papo, e eu quero colocar na quarta-feira, né? É importante pra mim que esse vídeo de energia feminina saia, pelo menos um vídeo de energia feminina no mês, né? Então esse vídeo ele não tá muito organizado, me perdoem por isso, tá? Esse último ponto que eu queria falar, antes da gente fechar o vídeo, né, com a última parte do vídeo, relacionamentos precisam de distância. Eu tô terminando de ler um livro de uma psicanalista junguiana, que é um livro maravilhoso, que fala sobre a história do feminino. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês, falar sobre esse livro. Não tem como compartilhar nenhum link. Esse livro está fora de produção, eu não encontrei para comprar, só encontrei para baixar pela internet, tá? Então depois, se vocês quiserem, eu coloco lá o link para vocês comprarem o e-book lá no grupo de energia feminina. Fazendo um parêntese aqui, eu tenho um grupo de energia feminina livre, não paga nada, lá no Facebook.
tá? Se você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. As meninas por lá, elas têm muita liberdade para conversar. E é só para meninas. Meninos, desculpa, mas é o clube da luzinha mesmo, né? Mas vamos lá. Justamente por quê? Porque a gente precisa de distância um do outro. Ó, para haver um relacionamento, essa psicanalista ela diz isso. Para haver um relacionamento entre duas pessoas, a gente precisa, e a mulher tem, a energia feminina é mais orientada para relacionamentos, psicologicamente falando. Para haver relacionamento, você tem que haver distância, tem que haver algo que nos separa. Por quê? Quais são os relacionamentos que existem em que não existe uma separação entre as duas pessoas? Então, existem dois indivíduos. Uma relação entre um escravo e o dono e o mestre, né? O escravo e seu dono não tem uma relação. Não tem como ter uma relação entre duas pessoas que não tem igualdade entre elas. Igualdade como indivíduo. Outro ponto. Uma pessoa que foi sequestrada e é mantida em cativeiro e o sequestrador. Existe um relacionamento ali? Não. Porque não existe o quê? Limites. Um escravo não pode impor limites ao dono, né? Ele não tem poder nenhum. E alguém que está em cativeiro, uma vítima de sequestro, está sendo mantida em cativeiro, ela não tem poder nenhum. Ela também não pode ter limites. Olha, hoje eu não quero fazer isso que você quer. Não existe isso. Então não existe um relacionamento ali. Então limites são necessários para que existam relacionamentos na nossa vida. As pessoas respeitam limites e eles tornam a relação saudável, seja entre você e uma amiga, seja entre você e a sua mãe, entre você e a sua mulher, seu marido. Em qualquer relacionamento, respeitar-se o limite do outro é o que torna aquilo um relacionamento de fato. Então, você não sou eu não sou você, a gente não é a mesma coisa. O relacionamento implica que existem duas pessoas. Então, o que você vai fazer num relacionamento saudável com a graça de Deus, a gente vai ter um comprometimento. O que é comprometer? Eu vou fazer um pouquinho aqui, você vai fazer um pouquinho ali, isso é um relacionamento. Agora, se eu tenho que sacrificar todos os meus valores e tudo que eu sinto para estar com uma pessoa, ou para estar num emprego, então eu sou um escravo. Então você não é realmente uma mulher inteira. E se você está me assistindo e você é homem, isso também se aplica a você. Para haver um relacionamento de fato, as duas pessoas têm que ter individualidade e a capacidade de impor limites uma à outra. Não vou fazer agora. Não quero sair, não quero beber, não quero fazer isso agora. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui numa festa com as minhas amigas, né? Acho que era aniversário de uma amiga minha. E ela já chegou lá dizendo: hoje eu quero que todo mundo beije na boca. E as minhas outras amigas realmente ficaram com pessoas na festa. Eu falei: não. Ai, Marina, você me chama. Não vou fazer. Não quero. Não vou fazer. Isso é você ter limites. Talvez, se eu fosse... Naquele momento, se eu vibrasse num medo maior de desagradar a minha amiga, ou de ser a chata, ou seja, de não respeitar o que eu estava sentindo por causa de outras variáveis, eu estaria passando por cima de mim e dos meus limites. Então a gente precisa carregar isso para a nossa vida inteira, em todas as nossas relações. E então, meninas, vejam, ninguém é capacho quando está vibrando energia feminina. Muito pelo contrário. A mulher que vibra na energia feminina, ela impõe respeito. Ela comunica respeito naturalmente. Ela não precisa gritar, bater boca, rodar alguma coisa e tacar na cara de alguém. Às vezes a gente precisa fazer isso, mas abafa o caso. A gente entra realmente no fato que é a última questão, que é o que a gente não pode confundir de maneira nenhuma com comunicar limites. Esses pontos aqui. Ter limites não é ser agressiva, violenta, arrogante. Eu vejo hoje, eu não sei porque tem uma trend, né? Tem uma moda hoje em dia, em alguns lugares, não em todos, é claro, mas em algumas marcas, né, na televisão,
marcas de roupa, de beleza, enfim, de colocar as mulheres com cara feia, sabe? Olha, isso não é ter limites, isso é ser sem educação. Você pode comunicar o que você quiser para alguém, você não precisa fazer cara feia, né, brigar, falar palavrão, você não precisa fazer isso. Você pode fazer tudo o que você precisa fazer com educação e colocando seus limites. Quem fala pouco, impõe mais. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti com aquela atriz que fez a... Ai, gente, não é a Mulher Maravilha, essa não. A atriz que fez a Mulher Maravilha, ela é um doce e vibra muito na energia feminina dela. Acho que é a atriz que fez... é a atriz que fez a Capitã Marvel. Tava vendo uma entrevista, né? Tava ela, acho que o ator que faz o Thor... Eu não sei o nome de ninguém, gente, me desculpem. O ator que faz o Thor e o ator que faz... um personagem no filme do Homem de Ferro, que é um personagem que eu adoro, mas eu esqueci agora, eu não sei os nomes, tá? Perdão. E ela tava sendo super arrogante com eles, na entrevista, tentando se impor. Por alguma razão, ela achava que pra ela ser respeitada, ela precisava ser agressiva e arrogante. Isso não é impor limite, isso não é comunicar limite, isso é você ser desagradável. Então ninguém gosta de quem é desagradável, então isso não é você comunicar os seus limites. Ser mimada. A gente que é mulher, a gente tem alguma coisinha meio mimada na gente, né? A gente gosta das coisas do nosso jeito. E até certo ponto, né, a gente consegue. Mas enfim, tem que ter cuidado, porque isso não é você colocar os seus limites, né? Você querer que alguém faça tudo o que você quer, não é você tá comunicando os seus limites, é você tá sendo mimada, manipuladora. Então, colocar limites na nossa vida para as outras pessoas não é você ser uma mulher, uma pessoa manipuladora. Usa essa capacidade, essa habilidade de conquistar os outros e de ser respeitada pelos outros, né? Que você está vibrando na energia feminina muito forte, né? Mulheres que vibram muito na energia feminina, elas tendem a ser bem respeitadas e não precisam, como eu falei, brigar por isso, é uma coisa que acontece naturalmente. Mas você não pode usar isso para manipular as outras pessoas, tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Usem para o bem, não para o mal. O fato de você ser respeitada ou de uma pessoa gostar de você e respeitar os seus limites. Use isso com sabedoria. Não manipule as pessoas ao seu redor. Não tenha uma mente muito calculista, porque a mente calculista, voltando na energia feminina, você calcular tudo, você ter estratégia para tudo o tempo todo, principalmente nas questões de relacionamento, você está vibrando na mente, você não está vibrando no corpo, né? Então tem que ter um certo cuidado com essa energia de querer controlar e manipular as pessoas. Isso também não é impor limites, tá? Também não é comunicar os seus limites. Pra gente terminar a nossa conversa, como saber que eu tenho problemas em relação aos limites? Eu sou uma pessoa que não consigo comunicar os meus limites às outras pessoas. Nem sei os meus valores. Como saber que isso está acontecendo na minha vida? Geralmente, tem alguma situação em que você está sofrendo repetições. Ou seja, as coisas sempre acontecem desse jeito. Então, por exemplo, se é na vida profissional, você está sempre se colocando em trabalhos em que você é muito exigida e recebe muito pouco em troca. Você está sempre muito cansada porque você está sempre doando mais do que recebendo nesses trabalhos que você faz. Você aceita ganhar muito pouco para fazer muita coisa. Constantemente você se vê nessa situação profissional. Em termos de relacionamento, você sempre se relaciona com pessoas que te tratam X. Você não consegue ter um relacionamento em que você é respeitada. Você tá sempre, é o mesmo padrão que você acaba repetindo de relacionamentos, dentro dos seus relacionamentos. Existem padrões na tua vida que você não consegue quebrar. Eu sou taróloga, vocês sabem disso, eu usaria aqui a carta do diabo para representar essa situação, de você estar escravizada. Eu tô até com um cordão meio... Ô, meu pai! Eu tô com um cordão meio choker aqui. Você tá escravizada por uma situação na tua vida.
As coisas continuam acontecendo desse jeito porque você não consegue quebrar, porque você não sabe quais são os seus valores. Então você não sabe quando alguém está passando por cima de você. Você se sente mal, mas você não sabe o que está acontecendo exatamente. O que está acontecendo é que você tem seus limites, tem alguma coisa aí que você não está alinhado com quem você é, com os seus desejos, com o que te faz bem. E lembrem que o ponto do eu me sinto bem é aqui no corpo que a gente sente. Se o estômago tá doendo, se tá dando secura na boca, se tá dando aquela coisa ácida na garganta, se o estômago dói, é porque não tá fazendo bem a você. Seja lá o que for. Então você tem que começar a colocar... É porque você tá engolindo os teus valores, você tá engolindo os seus limites e tá indo tudo pro estômago. Tá? Inclusive, eu já falei sobre isso aqui. O nosso corpo dá o resultado da energia feminina baixa. Cabelo caindo, espinha... muita espinha, a gente não tá falando, né? A gente tá falando de... Porque os hormônios podem sofrer, tá bom? Desânimo muito grande, né? Porque você acredita que sempre vai acontecer as coisas da mesma maneira, não tem nada que você possa fazer pra mudar. Agora, a boa notícia é, quando você começa a comunicar os seus limites, algumas pessoas podem sair da sua vida, outras ficam... E aí você realmente vai conseguir ter uma relação, porque lembre que eu falei que você não tem relação verdadeira nenhuma quando você mente e você esconde aquilo que você realmente sente e você se reprime, e você permite que as pessoas passem por cima dos seus valores. Você não está tendo uma relação real, porque você não está mostrando quem você realmente é, o que você gosta, o que você quer. Então, quando você começar a agir assim, você vai se sentir mais forte. E é aí que a mulher, ela se sente muito forte. Quando ela consegue estabelecer os limites, ela sabe quais são os valores dela, ela reconhece e valida os sentimentos que ela tem, age de acordo com eles. Então, se alguém te tratou de uma maneira que você não gostou e doeu aqui, doeu bem aqui, com doçura, com tranquilidade, você deixa que aquela pessoa saiba que você não gostou, que aquilo não vai acontecer de novo. É isso, porque você não vai permitir. E aí você vai se sentir forte. Uau, eu sou forte pra caramba! Então, a herança de você viver com mais limites na sua vida é se sentir uma mulher forte. Eu posso encarar qualquer situação porque eu sei que eu tenho essa força dentro de mim, que está baseada ali em quem eu sou. Eu não preciso estar o tempo todo buscando a aprovação das outras pessoas e passando por cima dos meus limites e esquecendo de mim para conseguir o afeto, o amor, o carinho dos outros. Não é bem assim. Na verdade, como eu já falei, é bem o oposto. As pessoas gostam, ninguém sabe, mas a gente gosta de limite. Opa, ela morde! Vocês já passaram por isso? Você tá brincando... Eu tenho gatos, né? Esse vídeo tá ficando gigante, era pra ser um vídeo rápido. Eu tenho gatinhos em casa. E aí você tá brincando com o gato e você fica... Eu gosto, eu perturbo um pouquinho meus gatos. Eu perturbo, eu mexo no bigode, eu mexo na barriga, que eles não gostam. Aí eles vão e te dão uma mordida. Não é uma mordida forte. Você é o dono deles, eles gostam de você. Eles te dão uma mordida. Me mordeu! O que você pensa? Gostei. Eu, pelo menos, gostei. Sabe se defender. Sabe proteger seu território. E isso é ter limite, gente. Vamos aprender com os gatos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era uma conversa que eu já queria ter tido aqui no canal, mas eu primeiro precisava mostrar pra vocês o que é energia feminina. Então, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Eu tenho recebido muitos e-mails de mulheres querendo trabalhar a energia feminina, querendo saber mais, querendo ler. Eu acho que só eu vendi, sei lá, Mas, gente, pelos e-mails que eu recebo e mulheres me dizendo que compraram esse livro, inclusive lá no meu grupo de energia feminina, já vendi umas 100 cópias de Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tô muito feliz com isso. Não ganhei nada e nem quero. A minha felicidade é que vocês leiam esse livro. Você não precisa ler esse livro de uma hora para outra, nem deve. Você tem que ler aos poucos, tá? Leve o ano inteiro para ler. Para finalizar, aqui, peguei aqui o meu deck que eu criei.
para trabalhar a energia feminina. Tem algumas meninas interessadas em comprar, mas a gente ainda tá trabalhando na produção dele. Se tiver interesse em comprar esse oráculo de energia feminina, quando ele estiver pronto, deixa o seu e-mail ali nos comentários ou manda para mim uma mensagem lá pro meu e-mail, marinamouratarot@gmail.com, que eu tô mandando uma lista de pessoas interessadas, ok? Vou ler o que tá escrito nessa cartinha aqui. Limites. Esse é o nome dessa carta. Esse é o título dessa carta. Uma mulher feminina não precisa gritar, manipular ou exigir para conquistar respeito. Ela impõe e comunica limites. Contudo, para você saber seus limites, primeiro você precisa saber quem você é. A mulher que desconhece suas necessidades e desejos acaba por não conseguir comunicar aos outros, principalmente no amor, o que ela aceita e o que ela não aceita. Conheça seus limites e jamais permita que alguém passe por cima dos seus valores. Ok, meninas? Meninos também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, um beijo enorme. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!